Casas à Parte. Então, o nosso episódio de hoje é o que marca o início de uma nova temporada e de um novo ano. Estamos em 2024 e temos a honra de ter connosco a doutora Maria Cunha Louro, que tem mais de 15 anos de experiência. Então, a Maria é professora universitária em licenciaturas, pós-graduações e mestrados, formadora nacional e internacional, doutorada em ciências forenses, tem um doutoramento em Direito, licenciada em Psicologia, mestre em Psicologia Criminal e de Comportamento Desviante. Muita coisa, Maria. É verdade. Também membro da Ordem e, acima de tudo, apaixonada pelo comportamento humano. Sim. Então hoje, acima de tudo, queremos agradecer a presença, por teres aceito aqui o nosso desafio, para falarmos um pouco também em como é que a psicologia influencia não só os nossos clientes, como os nossos profissionais do ramo imobiliário, com todos os desafios que eles ultrapassam no dia-a-dia, em conjunto, em cada um dos processos. Então, Maria, temos assistido... Muito bem-vinda, Maria. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Nada. É um Espero gosto. corresponder às expectativas, não é? vais corresponder, de certeza. Olha, Espero então... que te sintas bem e que te divirtas também connosco. Assim o espero. Eu acho que vai ser uma conversa bastante produtiva e informal, porque é isso que se pretende, não é? Sim. Falar aqui um bocadinho da psicologia, falar dos comportamentos e de facto é isso que me apaixona, são os comportamentos e as interações e o dia-a-dia, porque se fala muito de saúde mental e de facto a saúde mental está na base da nossa vida, não é só a saúde física, é igualmente a saúde mental. Para termos saúde, temos de ter saúde física, mas igualmente saúde mental. E de facto a habitação é um dos fatores, ou um dos vetores, aliás, está na Constituição, o direito à habitação, portanto, por aí se vê a importância que assume na vida das pessoas. Exato, ia-te dizer exatamente isso, porque nós vivemos este último ano uma crise na habitação, com estas subidas de Euribor, com a questão do arrendamento também, ou seja, o arrendamento está escasso e o que existe a valores exorbitantes, com os quais as famílias não conseguem corresponder, e como disseste bem, o direito à habitação é um direito, não é? Está na Constituição e toda a gente precisa de um lar. Não é? Toda a gente precisa de uma casa. O que é certo é que para hoje, para muitas pessoas, isso se transforma quase num luxo. Sim. Como é que estas pessoas, estas famílias conseguem superar estes desafios em termos psicológicos, não é? De viver com esta pressão constante de ter e não conseguir ter ou não ter nas condições que assim o desejam? Muitas vezes não estão a viver, estão a sobreviver. E muitas vezes a forma muitas vezes de lidar com a situação, e falamos de algo que é incerto, porque para termos estabilidade emocional nós precisamos de estabilidade externa, ou seja, que à nossa volta podemos esperar que o que é que vai acontecer amanhã, ou pelo menos ter algum plano a médio prazo. A segurança. Exatamente, a segurança. E quando falamos aqui, e há pouco como disseste, a questão de ser o nosso lar, porque a casa é muito mais do que a casa e quatro paredes. A casa representa exatamente a segurança de voltarmos para algum sítio, do ponto de vista afetivo e do ponto de vista emocional. É fundamental sabermos que temos um sítio, um local onde podemos regressar depois de um dia de trabalho, depois de um dia de grande stress, depois de um dia de problemas. Precisamos de voltar àquele sítio onde nos sentimos de facto acolhidos e muitas vezes protegidos. Ou seja, a casa muitas vezes representa a proteção. Não é? Sim, um ninho é ali que a pessoa pode muitas vezes até ser aquilo que ela realmente é, porque muitas vezes no nosso dia-a-dia, do ponto de vista social, isso não tem que ser necessariamente negativo, usamos uma máscara, o que é normal, portanto atuamos socialmente, atuamos com os amigos, e quando chegamos à nossa casa, ao nosso lar, é muitas vezes quando temos a oportunidade de facto despir essa máscara e sermos realmente aquilo que somos, e é, muitas vezes até a maneira de extravasar, não é? Ou seja, poder sentar no sofá, poder ouvir uma música, poder ver televisão, poder não fazer rigorosamente nada e a casa representa exatamente, tem um sítio para voltar. Quando de facto esta situação não está assegurada, tem implicações do ponto de vista emocional, tem implicações do ponto de vista psicológico, levando a níveis de stress elevado. E atenção com o stress. Há um stress positivo, ou seja, muitas vezes é o stress que estrutura, é o stress que me alerta para determinado tipo de situações. O que é que passa a ser problemático, principalmente no âmbito da habitação, e não saber o que é que me vai acontecer amanhã ou depois da amanhã, ou ter aqui, ou seja, durante o mês tenho dinheiro para pagar, mas depois não sei o que é que vai acontecer, não sei se o meu senhorio portanto, o contrato exatamente chega ao fim, portanto, isto leva a níveis de stress constantes. Ora, se de facto temos constantes níveis de stress
estes níveis de stress, que inicialmente até podem ser positivos, volto a dizer, porque muitas vezes é o stress que me faz, lá está, focalizar a atenção, ter respostas adaptativas e adequadas aos casos em concreto. Por exemplo, vou fazer uma avaliação, não é? Ou vou ser sujeita a uma determinada situação que exige esforço e atenção da minha parte. E muitas vezes o stress, daí o stress positivo, ajuda nesse sentido. Claro, quando ele passa a ser negativo, e aqui o negativo é quando os níveis de stress estão sempre elevados, são constantes. Isto tem um desgaste do ponto de vista físico, ou seja, e muitas vezes estamos a falar, por exemplo, dores de estômago, portanto, problemas de sono, dores de cabeça, palpitações, insónias, problemas de sono propriamente dito. Portanto, isto vivenciado constantemente, de facto, tem implicações graves, aliás, graves na vida das pessoas. E muitas vezes as pessoas estão com estes níveis, enormes níveis de stress, que leva, obviamente, a questões de ansiedade, de situações de depressão, e muitas vezes aqui, e aqui puxo um bocadinho atrás à minha sardinha, é que também não tem onde recorrer, como recorrer, porque tem falta de dinheiro para, portanto, arrendar ou comprar uma casa, não é? Ou para pagar a prestação da casa mensalmente. Muitas vezes o procurar ajuda do ponto de vista psicológico também não encontram essa resposta, nomeadamente no Sistema Nacional de Saúde, ou pelo menos não há capacidade de resposta que seria importante. E muitas vezes vivem o problema sozinhos, vivem o problema no dia-a-dia, tentando encontrar estratégias para lidar com aquele stress, porque não é só a habitação é uma fatia do bolo das despesas e, portanto, do nosso dia-a-dia, porque temos, de facto, a habitação, mas depois temos a alimentação, quando temos filhos, portanto, também há que ter em conta exatamente essa situação. Quando temos filhos, aí se eu fico sem casa, o que é que será dos meus filhos? Não é? O que é que será aqui? O que é que vai acontecer? É uma responsabilidade acrescida, não é? Porque quando somos só nós, parece que nem que em última instância voltamos para a casa dos pais. Agora, quando temos filhos, já não é bem assim. E muitas pessoas neste momento estão, de facto, mesmo com filhos, estão a voltar para a casa dos pais porque é a única resposta. Mas aí ainda há uma solução. Temos outras situações em que a casa dos pais não é uma solução. Que, de facto, tem que tentar procurar, juntamente, nomeadamente, das autarquias locais, e as autarquias locais aqui, agora com a situação que está, tem aqui alguns apoios do ponto de vista financeiro para ajudar as pessoas a fazer face, portanto, a esta questão da habitação, mas o que é certo é que, à partida, será de um curto espaço de tempo, não é? Sim, e aqui, eu acho que o que influencia muitas pessoas é a esperança. Porque enquanto temos esperança, eu acho que é mais fácil continuarmos. Hoje corre mal, se calhar amanhã pode correr igualmente menos bem, mas se daqui a um mês... Eu acho que o que está a acontecer neste momento é a falta de esperança. E a falta de esperança, de facto, não ajuda a continuar um caminho com alguma calma, com alguma ponderação. Leva exatamente a níveis de ansiedade, muitas vezes a estratégias adaptativas, que têm impacto direto com as pessoas que estão à volta, nomeadamente com o parceiro ou com a parceira, com a própria família, porque muitas vezes a pessoa com a ansiedade e com o stress leva a ter, por exemplo, maiores problemas até de comunicação. Muitas vezes a comunicação aqui é afetada entre os casais, porque estão os dois em stress e não comunicam. E aqui gostaria de deixar uma dica, se é possível. É importante comunicar. E estou aqui a falar especificamente para casais, portanto, que partilham uma casa. É importante falar. Porque se não houver comunicação, o problema tende a piorar, principalmente quando há filhos. Portanto, é importante comunicar, é importante perceber que estão os dois em stress, mas que aquela comunicação, por só comunicando, é que podem encontrar soluções viáveis para os dois. Em conjunto, claro. Em conjunto. E muitas vezes o que eu constato, nomeadamente em consultor, é que eles não comunicam. Portanto, vivem muito o problema de maneira solitária. Eu vou tentar resolver o problema e olham para o outro, muitas vezes porque não querem preocupar, porque já há uma preocupação evidente, então eu não vou partilhar aquilo que eu estou a pensar ou aquilo que eu estou a sentir, mas o que é certo é que às tantas torna-se uma bola de neve, e aqui eu acho que comunicar, partilhar, tentar encontrar soluções, mas em parceria, olhar para o parceiro como alguém que pode ser, naquele momento, uma mais-valia, dizer, pá, isto está-me a preocupar, porque às vezes nossas preocupações, quando as verbalizamos em voz alta, e está alguém do outro lado a ouvir-nos, se calhar aquela preocupação continua a ser uma preocupação, mas nunca tinha pensado dessa forma. Pois é, olha, podemos tentar isto. E eu acho que isto pode ser, digamos, uma estratégia, uma dica, que pode ajudar as pessoas que estão numa situação de maior stress ou de incógnita ou de algum tipo de problema a ajudar, portanto, a continuar o caminho. Obviamente não é fácil, mas não sendo fácil, há formas de lidar com ele ou encontrar estratégias que possam facilitar esse caminho. Sim. Claro.
Nós até costumamos dizer, quando temos um problema, isto a nível profissional, quando temos um problema, partilhamos, eu partilho o meu problema com a Ana, já não tenho um problema, já só tenho meio problema. Sim. A outra metade já o passei para ela e lá está, às vezes o facto de não haver a comunicação só dificulta os processos, não é? Em vez de ajudar, não é? A pessoa fecha-se, não partilha, não comunica e entra num nível de stress muito maior. Maior, porque Muito acha maior. que, portanto, que a sua situação não se vai resolver, a própria pessoa não está a encontrar, portanto, soluções, e há pessoas que, de facto, fazem um autocentramento, e não é por mal, atenção, não estou a dizer que a pessoa faz isso de maneira negativa ou que não quer partilhar, simplesmente às vezes é o não quer. Portanto, preocupar. E aqui também temos igualmente, seja o parceiro, seja a própria família, ou os pais. Muitas vezes há pessoas que estão em determinadas situações e os pais não sabem, porque não Pois, querem nem fazem preocupar ideia. os pais, porque agora vou dizer isto ao meu pai ou à minha mãe e eles vão ficar muito preocupados, e aí a gestão terá que ser também de acordo também com as próprias dinâmicas familiares. Portanto, aqui um bocadinho, mas acima de tudo comunicar. Ou comunicar com uma amiga ou com um amigo, mas ao fim e ao cabo encontrar um espaço, que eu lhe chamo um espaço de segurança, em que possa verbalizar as suas ansiedades, os seus medos, a sua tristeza, porque é normal sentir medo, é normal sentir tristeza, é normal nós perante uma situação que não sabemos o que esperar dela, e volto aqui à questão da casa, não é? À casa, não é? Aliás, todos nós, quando vamos para a universidade ou quando arranjamos um emprego, um trabalho, não é? É no sentido de construirmos, e a casa é um ponto fundamental nessa construção. Sim, da que está lá a médio e longo prazo, exatamente, não é? mas todos Um objetivo nós a atingir. temos, e os portugueses, e sabemos que Sim, comparativamente com outros, culturalmente, não é? exatamente com outros países, temos exatamente os portugueses a querer comprar casa, a ter o seu próprio espaço, porque isso significa independência. E além de significar independência, significa muitas vezes, aos olhos dos outros, e culturalmente, sucesso. Ou seja, aquela pessoa, de facto, saiu de casa, conseguiu, e muitas vezes também é o que os outros vão achar, não é? Agora, de repente, eu que estava aqui num caminho e estava a conseguir trilhar um caminho e que investi profissionalmente e que investi do ponto de vista académico e de repente vejo nesta situação, portanto, é para o próprio e para aqueles que o rodeiam. E com isso vem a vergonha. Muitas vezes, Não é? E às vezes não partilham também por vergonha, não é? Ou por receio não é da reprovação, é da... O que é que os outros vão pensar? Exato, o que é que os outros vão pensar? O que é que os outros vão pensar? Os outros podem pensar o que quiserem, claro. porque de facto, quando falamos de necessidades fisiológicas básicas, não necessariamente fisiológicas, mas necessidades básicas, necessidades que são importantes para a manutenção da nossa autoestima, porque isto faz manutenção da nossa autoestima. E, portanto, temos também de ter aqui a capacidade, porque eu estou a atravessar um momento que não é bom, não sei o futuro, mas tentar, dentro daquilo, muitas das pessoas lutam contra essa tristeza, acham que têm que ser fortes, têm que ser muito fortes para superar. Às vezes há momentos em que a pessoa não é sempre forte e há que reconhecer que está ali num momento, está ali numa fronteira em que facilmente pode, portanto, passar para o lado de maior ansiedade, maior stress, maior ansiedade, maior depressão, e de facto sem saúde não há o resto. E não se apercebe. E não se apercebe. E portanto é importante muitas vezes também fazer um bocadinho esta autoescopia, esta autorreflexão de, ok, estou aqui num determinado caminho, sinto-me constantemente triste, sinto-me constantemente irritada ou irritado, porque também acompanha muito os grandes níveis de stress, a irritabilidade, não é só a tristeza. Ficamos mais reativos emocionalmente, ou seja, coisas que não nos faziam confusão, em determinado momento de maior estabilidade, o que é certo é que depois começa a fazer coisas que, por exemplo, uma palavra que a gente até podia interpretar como uma brincadeira, portanto também ser aqui outra dica, perceber que está mais suscetível, está mais reativo a situações comparativamente com o passado, não estaria. Portanto, aqui, no sentido de procurar ajuda, obviamente que não havendo muitas vezes disponibilidade do ponto de vista financeiro, e não havendo muitas vezes recursos do ponto de vista de apoio psicológico, claro que um amigo não é um psicólogo, claro que um familiar não é um psicólogo, porque tem formação técnica, mas pode ser alguém que naquele momento pode facilitar, pode ajudar a encontrar novas respostas. Palavra amiga, não é? E dar um novo alento, e dar a tal esperança, que é tão importante. Alguém que motive, não é? Alguém que motive, não, olha, tu vais conseguir ultrapassar, vamos pensar aqui em coisas ou em soluções, portanto, mas acima de tudo não se isolar, porque o isolamento vai levar, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, a um maior sofrimento. Maria, é engraçado porque tu referiste aqui a questão da esperança e acho que é uma coisa muito importante e é uma coisa que muitas vezes eu às vezes pensava, e nós temos empresa e nós não vamos conseguir, ou seja, nós não pensamos nos problemas, ou seja,
todos, não é? Porque se estivermos a pensar em todos os problemas, começamos a entrar ali numa espiral. Então como é que vai correr para o próximo mês? Olha, este ano correu bem, mas será que para o ano vai correr melhor? E a questão da esperança é realmente muito importante e inconscientemente procuro essa esperança sempre diariamente, não é? Porque é aquilo que nos motiva também, não só a lidar com os problemas no dia-a-dia e não a pensar neles a longo prazo, mas ter a esperança que realmente vão mudar. E obrigada desde já por isso também, Maria. Também acho importante planificar, ou seja, a partir do momento em que, portanto, se a pessoa constata uma determinada situação, seja do ponto de vista de quem compra ou arrenda a casa, seja de facto de quem, portanto, vende o serviço, portanto, perante a situação atual, eu acho importante também planificar, ou seja, ter esperança, mas ter uma esperança, uma expectativa realista. Porque muitas das pessoas têm expectativas irrealistas e essas expectativas irrealistas levam a maiores níveis de frustração. Portanto, ter esperança, mas, portanto, ter aqui alguma capacidade de organização e de planificação, não estou a dizer que seja a longo prazo, mas a médio prazo. Portanto, tentar encontrar aqui estratégias que para fazer face a algumas dificuldades. Claro que isto não se consegue em tudo, a 100%, mas naquilo que é possível controlar, naquilo que é possível termos ou encontrarmos respostas, também acho importante pensar isso, porque isto também vai influenciar os níveis de ansiedade. Portanto, se a pessoa pensar, bem, se daqui a X tempo, portanto, se isto me acontecer, portanto, tenho esta e esta solução. Porquê? Porque nos momentos em que estamos com maiores níveis de stress, a racionalização não é tão positiva ou não é tão eficaz. Portanto, se houver aqui uma perspectiva de planificação a médio prazo, a emoção tem um peso diferente do que no momento de maior stress, ou em que a emoção está ali mais a ser vivenciada de uma forma mais intensa. E eu acho que isso também pode ajudar a perspectivar soluções e opções a médio prazo. Ficamos mais preparados, não é? Também. Sim. Portanto, olhar aqui para encontrar as respostas no sentido de um bocadinho o kit de sobrevivência, não é? Portanto, aqui fazer aqui uma analogia com o kit de sobrevivência, não é? Portanto, devíamos ter, aliás, em países em que, por exemplo, as catástrofes naturais surgem mais frequentemente, muitas vezes há kits de sobrevivência. E, portanto, aqui um bocadinho este kit de sobrevivência psicológica e emocional, tentar aqui para, se for necessário, portanto, ter aqui algo que pode usar, um plano B, sim. É engraçado que falaste na questão da ansiedade e cada vez mais se ouve e vejo à minha volta imensas pessoas que sofrem de ansiedade. Mas parece que há uns anos atrás, ou se calhar eu não estava tão predisposta para esse tema, não é? Porque felizmente tento sempre na minha vida ver o lado positivo das coisas, então não quer dizer que algum dia isso não me possa afetar, mas neste momento, sempre que me surge um desafio, tento sempre encará-lo de forma realista, lá está, mas positiva, porque é a questão da lei da atração. Mas eu vejo imensas pessoas à minha volta que sofrem de ansiedade, tomam medicação para a ansiedade e ataques de pânico. E é uma coisa que para mim é uma novidade, mas conheço várias pessoas à minha volta e acredito que haja muitas mais e que se calhar nós nem fazemos ideia, mas é uma questão muito, muito comum nos dias de hoje, não é? Se calhar por causa também deste stress todo que vivemos, a correria que vivemos, a pressão que sentimos porque temos que ser bons profissionais, bons pais, boas esposas, boas donas de casa, não é? Há aqui muita pressão em todos os sentidos, seja profissional, familiar, financeiro. Vai. Isto é um assunto assim. Sim, esse assunto dá para, portanto, não sei quantos episódios. Mas em relação aqui à questão da ansiedade e a forma como nós olhamos hoje para a ansiedade ou para a tristeza, também queria aqui refletir convosco o seguinte. Por um lado, de facto, há uma maior consciencialização em relação a estas temáticas, porque durante muito tempo não se falava destas temáticas, era um assunto tabu e ainda hoje em dia é. Muitas pessoas estão a vivenciar determinado tipo de situações, nomeadamente depressão, grandes níveis de ansiedade, ataques de pânico, e muitas vezes têm vergonha de o assumir publicamente. Mas, tirando essas situações, e de facto há sofrimento, há patologia mental, mas muitas das situações não têm patologia mental associada, ou seja, não estamos a falar de uma perturbação depressiva, ou não estamos a falar de uma perturbação de ansiedade. O que eu acho, e quero partilhar isto convosco, é que também chegamos a um ponto em que as pessoas é como se recusassem a sentir. Ou seja, só gostam de sentir o bom, o positivo. Portanto, da mesma maneira que sentimos o positivo, a alegria, portanto, o sucesso,
é normal, faz parte do ser humano também ter a componente de sentir tristeza, sentir ansiedade. E o que eu noto muitas vezes é que a pessoa sente uma pontinha de ansiedade e fica aflita por estar a sentir ansiedade. E também não podemos achar que sentir ansiedade é uma coisa negativa ou uma coisa que significa obrigatoriamente alguma patologia ou alguma coisa de errado com a pessoa. Não, a ansiedade, volto comparativamente com o stress, a ansiedade positiva. Quando é que ela se torna negativa? É quando ela é persistente e intensa ao longo do tempo. Ou seja, independentemente das situações que a pessoa está a vivenciar, ela está sempre presente. Agora, se a pessoa perdeu uma casa, ou sabe que daqui a um mês vai ser despejada da própria casa, é normal sentir ansiedade. Exato. É normal. Normal não seria o contrário, não é? Exato. Ou seja, o não ter, exatamente, o não sentir é que seria estranho. Portanto, a questão da ansiedade, de facto, hoje fala-se muito mais, acho muito bem, mas é diferente falar de saúde mental e é diferente falar de patologia mental. E, portanto, se a pessoa, de facto, está a viver uma determinada situação negativa, nomeadamente em relação à casa, que não sabe o futuro, que não sabe aquilo que se vai passar com ela, tem filhos, tem responsabilidades ao final do mês, por exemplo, quem tem empresas, não sabe se consegue fazer face, nomeadamente às despesas e pagar, portanto, aos seus colaboradores. Exatamente, portanto, é normal, isto para dizer, é normal sentir ansiedade, é normal sentir stress. Volto a dizer, o que não é normal é, tirando aquela situação, sente ansiedade e stress em tudo na sua vida, ou seja, poderia estar... coisas boas. Sim, portanto, está a conviver comigo, está a dar uma boa gargalhada, está ali num momento positivo de partilha, de galhofa, e mesmo assim continua a sentir, portanto, a tal ansiedade que destrutura internamente. A pessoa sabe que não deveria estar a sentir assim, mas não é capaz de ultrapassar aquela situação. Portanto, ultrapassa a vontade da pessoa. Aí, se calhar, pode ser um sinal de alerta. Isto para dizer que, de facto, a ansiedade em determinados momentos, a tristeza em determinados momentos, são normais. São emoções normais que temos também que aprender a viver e não a fugir, porque só quando nós lidamos com estas situações, nós, do ponto de vista individual, porque cada um lida com a ansiedade, com a tristeza e com outras emoções negativas de forma diferente. Cada pessoa é uma pessoa. Não há receitas, era bom, não é? Deve haver receitas. Era uma fórmula. Exatamente. É o manual. Exatamente. Seria ótimo. Depois cada pessoa reage ou lida de forma diferente. Mas há uma coisa que é certa, não pode é tentar ignorar, e muitas vezes o que leva a situações de desequilíbrio emocional, desequilíbrio e de sofrimento psicológico, é exatamente essa recusa, o não aceitar que está a sentir e tenta encontrar respostas desadaptativas que depois, quando se apercebe e quando de facto quer encontrar e quer sair daquela situação, já não é capaz, porque teve muito tempo a vivenciar ou a recusar o sentir. Portanto, eu acho que é importante no não recusar. É difícil, Maria, não é? É difícil. Este parte de alerta, este sinal de alerta, esta sensibilidade, este equilíbrio, quando é que é normal, quando é que não é normal? Não é? Eu acho que a questão da normalidade ou do que é anormal, volto a dizer, depende muito sobre a pessoa, porque quando nós falamos do comportamento, e aqui estamos a falar de comportamentos, não é? Quando falamos de um determinado comportamento, o comportamento resulta de um sentir e de um pensar. Portanto, o comportamento é a parte observável, não é? Mas vem da parte interna da pessoa. Mas a forma como nós lidamos com o nosso pensar e com o nosso sentir também tem a ver com questões de características psicológicas, ou seja, há pessoas que têm boa tolerância à frustração, por exemplo, ou seja, ter bons níveis de tolerância à frustração é um fator protetor para lidar, nomeadamente, com uma situação que seja uma incógnita ou uma incerteza. Por exemplo, pessoas que tenham maiores níveis de impulsividade, isso pode ser um fator de risco. Isto depois tem a ver exatamente com questões psicológicas, individuais, e depois aqui também a questão de haver a parte social, portanto, a questão da família, o que nós chamamos a parte social no sentido familiar, o grupo de pares é igualmente importante, a própria comunidade e a forma, as medidas que são de facto adotadas, e aqui obviamente não nos podemos esquecer das políticas que são adotadas e como essas políticas também podem ter um efeito securizante para quem está a ouvir, não é? Porque irei há pouco falar que há algumas autarquias locais, não sei se há em todas, confesso, mas que há algumas que têm algum tipo de apoio, portanto, ao arrendamento, as pessoas podem procurar junto à sua autarquia local, e, portanto, mas estas medidas também são igualmente importantes para a própria pessoa que está a ouvir. Se eu precisar, há ali uma solução. Posso não utilizar a solução, mas ela existe. Mas ela existe. Está lá. Sim, e às vezes esta perspectiva de eu ter uma solução e se eu quiser posso utilizá-la, é securizante. Portanto, tem um efeito calmante na pessoa. Pois.
Muito bem. Olha, entretanto, não podemos esquecer que realmente esta situação dramática que acontece na vida das pessoas causa muitos impactos ao nível psicológico. Não é? O financeiro nós já sabemos que sim, mas que depois atrás disso traz os problemas psicológicos. Quais é que são assim as principais estratégias que as pessoas podem seguir para se abstraírem um bocadinho deste problema que estamos a viver na habitação, não é? E depois cada pessoa tem o seu caso concreto, mas quais é que são assim as principais estratégias que podem utilizar para não cair no pior de tudo, que será uma depressão, suponho, não é? Ou perturbação ansiosa. Assim, umas estratégias, seria procurar ajuda profissional. por exemplo, seria, mas muitas vezes não tendo essa capacidade financeira, mas, por exemplo, fazer atividades ao ar livre, ou seja, coisas que, ao fim e ao cabo, não há um custo do ponto de vista financeiro. Portanto, procurar atividades que sejam prazerosas, por exemplo, conversar com amigos. Acima de tudo, não se isolar, porque muitas vezes quando estamos em situações de grande preocupação, de grande tristeza, há uma tendência ao isolamento. E aqui o isolamento pode ter um efeito, portanto, que vai agravar exatamente a ansiedade e sentimentos, ou vai levar a uma maior destabilização. Portanto, ao fim e ao cabo, atividades, por exemplo, ir correr. Se alguém gosta de correr, portanto, ir correr. Se e não custa gosta, dinheiro, e não, é exatamente, vou dar aqui dicas em que, portanto, a pessoa pode, portanto, usar, não é? E não tem aqui, portanto, gastar dinheiro. Não há desculpa, não tenho dinheiro. Não tenho, portanto, capacidade financeira para, portanto, para utilizar essa solução. Portanto, o passear, por exemplo. Estar com amigos. Alguns vão dizer, mas agora com este tempo, no inverno, na chuva e tal, torna-se mais complicado. Sim, mas, por exemplo, ir a um museu. Há museus, por exemplo, aos fins de semana, portanto, é gratuito, aos domingos, penso eu, se não estou em erro. O primeiro domingo, o primeiro ou o último primeiro domingo, sim. Portanto, mas procurar, ao fim e ao cabo, atividades que sejam prazerosas, ou seja, que haja uma estimulação que faça a pessoa pensar para além daquele problema. Porque muitas vezes, quando nós estamos em sofrimento, temos tendência, o que é normal, ter o efeito túnel. O efeito túnel parece que a nossa vida, portanto, gira à volta, e que é normal girar, atenção, porque de facto a casa, não é? É o porto seguro, portanto, é uma pedra basilar na nossa vida individual, familiar e social. Mas esse efeito túnel, para tentar atenuar, obviamente não vai desaparecer, é um bocadinho sair do problema, é naquele que nos acompanha sempre, porque a preocupação estará lá sempre lá, mas ouvir outras pessoas, ver outras coisas, ter novos estímulos, novos estímulos, ao fim e ao cabo dá uma gargalhada, portanto vê alguma coisa e de repente, naquele momento, naquele instante, pensamos numa coisa que não é aquele problema em concreto, não é? Portanto, procurar atividades que possam ser uma fonte de prazer. E eu acho que isso, no sentido da estimulação emocional, da estimulação intelectual, pode ser um fator positivo e as pessoas, de alguma forma, terem ali pelo menos um momento de alívio, um balão de oxigênio. O que estou a dizer aqui, as pessoas tentarem encontrar um balão de oxigênio, claro que cada pessoa terá o seu balão de oxigênio emocional. E o nível, não é? Sim, e o nível, isto depois depende de pessoa para pessoa, mas encontrar, por exemplo, se uma pessoa gosta de pintar, se, portanto, gosta de cantar, por exemplo, ir ao karaoke, por exemplo. Portanto, ao fim e ao cabo, são atividades que todos nós temos acesso, que facilmente vamos à procura e acho que temos respostas. Portanto, estar com os amigos, ter alguma proatividade de procurar pelo menos situações que sejam positivas e que durante aquele tempo nunca se isole. Que seja uma hora, seja meia hora, seja algumas horas, um dia, 2 dias, não interessa, mas que haja ali um momento em que a pessoa, portanto, descontrai, e isso vai ajudá-la a lidar depois, quando voltar novamente à tal realidade e à tal preocupação e encontrar novas soluções ou novas estratégias, não é? Mas já teve ali um momento de descontração e isto ajuda internamente, pode dar um novo alento e às vezes até, às vezes sairmos do problema, eu acho que não sai sempre completamente, mas de facto conversar com uma pessoa, estar numa situação diferente, às vezes conseguimos perspectivar assim, olha esta solução, nunca tinha pensado nisto. Isto pode ajudar, portanto, acima de tudo, não haver o tal isolamento, o não procurar situações que sejam positivas e prazerosas para as pessoas. Bom, muito bem. Maria, então imagina, por exemplo, nós no ramo imobiliário não só temos os nossos problemas, né? O consultor imobiliário tem os seus problemas, mas depois também
vai absorver os problemas dos clientes que estão a ajudar e muitas das vezes, vamos supor, a pessoa tem que sair da casa que está arrendada porque é despejada, tem que comprar uma casa nova ou arrendar outra se conseguir. E muitas das vezes tem um timing porque pode ficar na rua, não é? E às vezes o consultor fica com aquela pressão, não é? E por acaso a Sandra no último episódio também demonstrou isso, ou seja, porque ela vive muito também os problemas dos clientes. Maria, tu como profissional, qual é a estratégia ou a dica que tu possas dar ou a forma que o profissional, e tu és profissional também, levas um pouco, ou também tens os problemas dos teus pacientes, não é? Como é que achas que o consultor pode fazer para não pensar tanto ou não levar para casa tanto esses problemas, porque às vezes isso depois a nível de saúde mental e emocional é mau para ele, não é? Teoricamente sabemos, não é? Teoricamente é deixar os problemas no trabalho e Exato, chegar a casa teoria, e... Isso é fácil falar, exatamente, nem sempre é assim, lá está. não é? Teoricamente sabemos, não é? Ou seja, Exato. eu chego a casa, abro a porta de casa e os problemas ficam lá fora. Quando passa aquela porta, deveria ser isso que poderia ou que deveria acontecer. Eu acho que é importante... Há pessoas que são mais preocupados do que outros. E há pessoas que, pelas suas características individuais, são mais emocionais. E, portanto, havendo Mais aqui... sensíveis. Exatamente, são mais excessivas, são mais emocionais. Portanto, são pessoas mais atentas, não é que os outros não sejam. A forma como lidam com a situação, às vezes, é de maneira mais intensa. Ou que demonstram, não é? Porque Sim. às vezes podem só demonstrar... Sim, porque há uns que demonstram a parte emocional e há outros que, de facto, estão numa situação emocional a vivenciar, mas, portanto, têm um bocadinho poker face. Vestem a tal capa, não é? Vestem a tal máscara, não é? Colocam Exato. a tal máscara, e isto não quer dizer que não estejam a vivenciar o problema. A dica que eu posso dar, e aqui depois depende de pessoa para pessoa, é ser um bocadinho filtro. É não ser uma esponja, se é que me faço entender. Sim. Ou seja, portanto, porque a esponja vai absorvendo e vai aumentando o tamanho e fica cada vez mais pesada, se é que posso fazer esta metáfora, o filtro não. O filtro, portanto, recebe a informação, mas filtra a informação e a informação que é importante para aquele caso. Porque, muitas vezes, para ajudarmos um cliente, para ajudarmos um paciente, temos de ter essa capacidade de filtrar o problema. Porque se vamos beber, se vamos absorver a emoção e os problemas, também nos afeta a nós, na nossa capacidade de discernimento para ajudar. E às vezes também temos que pensar isto, que é, ok, eu também tenho que ter aqui alguma calma, sou solidária e empática com o problema do meu paciente ou do meu cliente, mas tenho que fazer aqui um distanciamento, ou o distanciamento necessário para ser capaz de dar uma melhor resposta ao caso em concreto. Às vezes temos que parar e perceber, ok, estou a ser muito emocional, neste momento não estou a ser capaz de dar uma resposta, isto está a mexer internamente comigo, estou a sentir que aquilo está a mexer. Às vezes vale mais parar algum tempo, e aqui o tempo depende de pessoa para pessoa, portanto, fazer o tal distanciamento, pode ser o distanciamento, nomeadamente, não pegar no processo, ou, portanto, esperar ali umas horas ou um dia e depois voltar novamente, olhar para o caso, porque muitas vezes queremos ajudar, e de facto o intuito é muito positivo, e estamos com as melhores intenções possíveis, mas é que de facto a emoção muitas vezes atrapalha quando essa emoção é desmedida, quando essa emoção nos vai tolar o raciocínio, e se de facto queremos ajudar as pessoas, contam connosco, com a nossa ajuda profissional, temos de ter capacidade, o distanciamento necessário para as poder ajudar. E aqui eu acho que esta comparação com um filtro, ou seja, a informação continua lá e a informação importante está lá. E há, de facto, o intuito de continuar a querer ajudar e encontrar a melhor resposta para aquela pessoa. Mas é preciso fazer esta filtragem da emoção para que, quando vamos tomar uma decisão, e isto aqui está amplamente estudado, que as boas decisões têm uma componente emocional e uma componente racional, de maneira equilibrada, porque quando tomamos decisões na nossa vida puramente emocionais, muitas vezes elas podem não ser as melhores, porque estamos toldados ao fim e ao cabo, como nós dizemos na gíria. Muitas vezes também só a razão, também às vezes fazendo o distanciamento de tal maneira emocional que não nos preocupamos realmente com as necessidades do outro. Portanto, ao fim e ao cabo é encontrar aqui um equilíbrio, não é, entre a emoção, exatamente, a balança, que muitas vezes é difícil, não é? Mas encontrar aqui um equilíbrio entre a razão e a emoção e ir ao encontro de uma melhor resposta. E às vezes as melhores respostas não surgem de imediato, porque muitas vezes os profissionais sentem, não sei se vocês sentem ou não, uma pressão para dar a resposta de imediato. Portanto, temos de dar uma resposta de imediato, não é? E às vezes
vale mais dizer, olha, vou pensar 1 dia, 2 dias, também para gerir a expectativa do outro lado do próprio cliente, portanto vamos aqui tentar encontrar a melhor solução, mas também estão aqui a dar algum tempo a vocês próprias, exatamente para lidar com um jogo de cintura, não é? Que precisamos ter. Em prol do melhor para o cliente. Sim, em prol. Mas às vezes também temos de dar assim, porque do outro lado, muitas vezes quando as pessoas estão aflitas, querem uma resposta, porque vão ficar sem casa, porque têm que encontrar uma resposta, nomeadamente da habitação, elas próprias estão emocionais, portanto elas querem alguém que resolva o problema. Na hora. E vão pressionar. É normal, faz parte. Mas isso compete a elas. Compete ao profissional, por isso é que é profissional. Não é? Portanto, perceber isso, que há ali de facto uma pressão, dizer, ok, vamos pensar na melhor solução, mas gerir, fazer aquilo, a gestão emocional, porque a gestão emocional também é importante nos vossos trabalhos, portanto, a gestão emocional, não é? Toda a gestão, dar uma resposta do ponto de vista da habitação, seja ela qual for, mas também a gestão emocional muitas vezes securizar quem está à vossa frente. Vamos tentar encontrar uma solução, vamos tentar encontrar a melhor solução para o seu caso, mas ao fim e ao cabo também está aqui a encontrar aqui um intervalo, vou-lhe chamar assim, de o próprio se afastar e pensar passado 2 dias para lá. Então, porque às vezes quando olhamos para uma situação, naquele momento em que estamos a ouvir, interpretamos de uma forma. E quando olhamos para a mesma situação, passado 2 dias, que já analisámos, não é? Já tivemos tempo para parar e pensar. Sim, e às vezes nem analisamos, ou seja, ela fica ali, não é? Um bocadinho ali mais, ali de parte, e depois quando vamos a arrefecer, exatamente, a arrefecer, e quando vamos olhar, passado um dia, parece que olhamos de outra forma, já temos capacidade de análise. Ou então, se calhar esta solução e esta, pode ser possível. Estão a ver, este distanciamento pode ajudar na análise do caso. Sim. Muitas vezes o que acontece, e nós já vivenciámos isto muitas vezes, é que para o cliente, aquele determinado desafio que acontece, é um problema gigantesco. Mas para nós que já vivemos isto muitas outras vezes com outros clientes, já não é assim um problema tão grande e existe uma solução. E lá está, tentarmos fazer esta divisão e, como tu disseste muito bem, da esponja para o filtro, é pensar, olha, atenção que isto não é um problema assim tão grande, isto acontece-me todos os dias, vamos parar para pensar, porque se nós incentivarmos essa ansiedade do cliente, ainda pode prejudicar e não é esse o nosso objetivo também. Nós somos mediadores, por isso vamos mediar o negócio, o desafio e a nossa calma também é muito importante nesse fundamental, momento. porque se estiver alguém à vossa frente ou à minha frente, alguém que está nervoso, alguém que está estressado, e atenção, e tem razões para isso. Claro. Se do outro lado a pessoa estiver igualmente ansiosa, estiver estressada, e a forma como fala, a forma como se fala, às vezes não é o que se diz, é como se diz. Pois, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Portanto, ser assertivo, ser empático, portanto, transmitir segurança à pessoa que nos está a ouvir, isso pode ser importante até para que o cliente fique mais calmo. Perceber, não, esta pessoa tem segurança, esta pessoa sabe aquilo que está a dizer. Sim. Isso às vezes ajuda logo a que os níveis de stress, exatamente, abaixar. Diminuam. Sim. Eu acho que os mediadores têm que ser bons comunicadores, têm que conseguir ler as pessoas que estão à frente deles, perceber e ler ali um bocadinho, portanto, como é que eu vou dizer isto? Porque há várias formas de dizer as coisas. Sim. Temos é que saber dizê-las de acordo com as características e as situações em que a pessoa se encontra naquele momento. E o tipo de pessoa que temos à nossa frente também. Portanto, as características da pessoa, portanto, alguém que está agressivo, quer dizer, não vale a pena estar com agressividade, porque a agressividade vai gerar maior agressividade. Portanto, estratégias de comunicação fundamentais para, portanto, lidar com alguém que naquele momento, obviamente vai querer respostas e está a contratar um serviço, porque ao fim e ao cabo o que a pessoa pensa, eu estou a contratar um serviço, eu quero de facto um bom serviço e que esse serviço faça, portanto, faça às minhas necessidades e àquilo que me fez procurar este serviço e, portanto, aqui o mediador é de facto fundamental para gerir. Sim. Para gerir. Claro, se estiver emocionalmente toldado, pois claro que torna-se muito mais difícil, ainda com a máscara, porque pode ter uma máscara ou ter o poker face, mas a forma como diz as coisas, não é? Ou a forma como está a gerir aquela informação não é a melhor. E não passa. Não passa. E pode ser inconsciente. E muitas vezes é inconsciente. Exatamente. É que muitas vezes é inconsciente. Muitas vezes a pessoa não está a ter esta noção. Por isso é que eu acho uma coisa que é importante, que se faz, lá fora faz muito, que é a supervisão. Não sei se vocês fazem ou não, que é muitas vezes o tal trabalho em equipa. Eu tive este caso, reagi assim, reagi daquela forma, olha, foi a melhor assim. Um bocadinho de, às vezes, fazer o trabalho em equipa, o partilhar casos. Alguém que vê de fora, não é? Sim, que dê esse, colegas até de equipa. Sim, exato. tipo colegas, não no sentido da crítica destrutiva, mas da crítica construtiva. Olha, eu já tive um caso assim,
reagi desta forma, fiz daquela forma, encontrei a resposta aqui, e às vezes esta partilha de experiências é muito importante, porque a pessoa naquele momento não está, ou não tem experiência, ou não tem aquele conhecimento, porque nós não somos enciclopédias, mas há outra pessoa, um colega de profissão que tem aquela resposta que a gente não sabia. Portanto, é uma construção de conhecimento que vai e que funciona a favor do cliente. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Nós, por acaso, fazemos muito isso, esta partilha. Nós todas, para já temos a equipa praticamente todos os dias na loja, mas tirando isso, e já há uma relação muito próxima, mas isso é muito importante, porque eu posso ultrapassar um desafio e ajudar o meu colega que está a passar pela mesma situação. Então, gostamos de fazer essa partilha dos negócios e dos processos e do que é que acontece em cada um dos casos, para nos podermos ajudar mutuamente. Maria, agora mudando aqui um bocadinho de tema, nós hoje em dia preocupamos-nos cada vez mais com a saúde física, não é? Sim. Hoje em dia toda a gente vai para o ginásio e faz desportos ao ar livre e preocupa-se imenso, nem todos, mas pronto, muito mais do que há uns anos atrás, não é? Há cada vez mais essa preocupação pela saúde física, pelo bem-estar, pela alimentação, ter uma alimentação saudável, fazer um estilo de vida saudável. Sim. E mental? Quem é que se preocupa? Cada vez mais existe essa preocupação, não existe? Nós, na nossa área, antes que só que tu respondas, temos sentido cada vez mais essa necessidade de, não é, eu preciso de uma psicóloga porque estou a ultrapassar algum desafio. Não, é mesmo para melhorar a minha saúde mental, melhorar as minhas competências, melhorar o meu eu, não é? Eu, a Liliana, a profissional, a mãe, a esposa. O que é que tu achas sobre isso? Acho muito bem. Eu acho fundamental, porque de facto precisamos fazer a manutenção. Por isso é que há pouco dizia, uma coisa é falar de saúde mental, outra coisa é falar de patologia mental. O que acontece muitas vezes é que nós só falamos de patologia mental, só falamos depois dos sintomas já, não é? De graves, não, de perturbações, ou quando falamos de depressão, portanto associamos logo alguém muito, não é? Muito com uma perturbação, portanto, ou já num grande sofrimento. E, portanto, já está tudo aceso. Exatamente, ou seja, quando de facto já é preciso uma ajuda especializada. E se nós tivermos o cuidado de no nosso dia-a-dia fazer essa manutenção, ou seja, sem termos absolutamente nada, não, ou seja, sem ter prevenção. Chama-se isso prevenção, ou seja, quando vou ao dentista muitas vezes para fazer prevenção, limpeza, claro, exatamente, para não chegar ao problema necessariamente, não é? Ou seja, mas nós temos de facto uma consciência do ponto de vista físico, fazer esta manutenção do ponto de vista físico para, por exemplo, se não quer ter diabetes, cuidado com o açúcar, não é? A questão das gorduras. Portanto, há aqui uma maior consciência, sim. O que é certo é que hoje em dia, o que eu noto, o que eu sinto, é que também se fala mais abertamente sobre estas coisas e há uma maior consciência que é preciso procurar fazer ou manter ou desenvolver estilos de vida saudáveis, porque é possível, é necessário, porque é isso que pode evitar problemas no futuro. Sim, e portanto procurar, não tem necessariamente uma ajuda especializada, um psicólogo ou um psiquiatra, portanto no seu dia-a-dia tentar encontrar os tais balões de oxigênio, como eu falava há pouco, não é? É fundamental, porque, atenção, não há saúde. A saúde não é só saúde física, é igualmente saúde mental, são as duas. Portanto, claro, a física e a mental, que depois resultam no nosso bem-estar, no nosso dia-a-dia. Portanto, quando alguém me diz, sem saúde não há nada, é verdade. Sem saúde é a base, não é? É a base da pirâmide. Mas, tanto é a saúde física como a saúde mental. E, portanto, as pessoas esquecem-se um bocadinho, não é, da parte mental e focam-se só no físico. Eu acho que há uma coisa, a pandemia teve imensas coisas negativas, como sabemos, a vários níveis, mas, de facto, a pandemia vai trazer este tema, ou esta consciencialização, de facto, que a saúde mental é muito importante, que temos de ter saúde mental para termos sucesso, para termos, portanto, porque se não tivermos saúde mental, coisas no nosso dia-a-dia parece que não são positivas, não conseguimos viver, muitas vezes sobrevivemos em relação, e podemos ter o melhor do mundo, podemos ter a melhor casa, podemos ter a melhor família, podemos ter todas as condições para viver felizes, e felizes aqui também podemos estar aqui a falar o que é felizes, não é? Porque a felicidade depende de cada um. Mas podemos ter as condições todas reunidas, mas de facto se não tivermos saúde mental, não conseguimos aproveitar da melhor forma. Portanto, fazer essa manutenção no dia-a-dia. E quando a pessoa se apercebe que de facto não está a ser capaz sozinha de ultrapassar o problema, que se tem dúvidas, por exemplo,
pode, se tiver essa possibilidade, portanto, procurar ajuda especializada, porque de facto uma ajuda especializada é diferente do amigo, é diferente de um familiar. E até, Maria, desculpa interromper, às vezes depende também do amigo, não é? Se for uma pessoa negativa, ou uma pessoa tóxica, vá. Sim. Ou uma pessoa que inconscientemente até tem alguma inveja, às vezes até não é de forma consciente, não é? E depois dá ali qualquer coisa que depois também não ajuda, não é? Às vezes, ok, é um amigo, mas depois também depende da pessoa que a gente vai Depende partilhar. da pessoa, depende se aquele problema, porque se é o amigo, não é? Se eu gosto daquela pessoa, eu estou a ser influenciada emocionalmente. Claro. Há pouco que falava, não é? A questão às vezes a questão emocional e como aquilo me afeta. Portanto, por vezes, o conselho que eu estou a dar, muitas vezes até são projeções, ou seja, eu estou a dar um conselho que me faria bem a mim e não há a pessoa que está a ouvir. O faz toda a diferença. Portanto, ter a capacidade, muitas vezes é difícil de perceber a fronteira. Há pouco acho que era a Ana que me perguntava a questão da fronteira. É difícil, sem dúvida. Mas e aqui volto novamente a fazer referência a estes dois aspectos: intensidade e persistência. Quando, portanto, é persistente e que não passa, e por mais que a pessoa tente procurar soluções, ir passear, estar com outras pessoas, há sempre ali um bocadinho aquele desconforto. O desconforto, exatamente. Aperto. Sim, parece que não passa, não é? Ou seja, estou com os meus filhos numa alegria imensa, mas está sempre ali um bocadinho, uma espécie de, entre aspas, de retinho, não é? Tipo ali um bocadinho ali... Aquele sentimento, parece que nada satisfaz, que nada preenche, uma espécie de vazio. Portanto, se isto de facto é persistente, se de facto a pessoa acha que está a atravessar um momento menos bom, pode ser normal aquele vazio momento. E aquela preocupação. Agora, olhando à sua volta, olhando para a sua vida, perceber que independentemente da situação, independentemente da pessoa com quem eu estou, amigo, familiar, do ponto de vista profissional, portanto, há aqui uma insistência, uma resistência, pode ser uma boa dica para procurar ajuda, porque quando procuramos com antecedência, portanto, é perfeitamente ultrapassável, muitas vezes com estratégias que são dadas adaptativas e que não é preciso medicação. Muitas das pessoas também associam que, portanto, quando se vai ao... Primeiro, o psicólogo não pode medicar, portanto, só quem medica é o psiquiatra. Que quando tem um problema psicológico tem que ser medicado. Não necessariamente. Portanto, se for com a devida antecedência, pode, de facto, o problema ficar completamente resolvido, e às vezes não é um problema, às vezes é uma questão de olharmos e analisarmos e perspectivar, e portanto, dar lá está estratégias para a pessoa lidar com a situação, que, portanto, não é nada de grave, é apenas uma manutenção, como nós fazemos do ponto de vista físico. Ou seja, se eu tiver um problema físico, se me doer uma perna, portanto, uma coisa é doer uma perna naquele dia, se me doer a perna todos os dias, não é? Se calhar eu procuro um médico. Um bocadinho esta comparação para as pessoas perceberem que se houver aqui uma persistência e uma intensidade, então se calhar estarão numa boa altura para procurar ajuda. Mas achas que todas as pessoas deveriam recorrer à terapia ou às consultas? Já me fizeram essa questão ou mesmo vezes. Só quem tem estes indícios? Eu acho que depende de pessoa para pessoa. Se a pessoa achar que faz sentido, uma opção, não é? que faz sentido procurar, portanto, ir lá uma vez e perceber, volto aqui novamente a fazer cooperação com o dentista. Nós vamos ao dentista, não é, portanto, um problema, portanto, grave nos dentes. Pode ser apenas, portanto, fazer uma higienização do ponto de vista oral e, portanto, é apenas fazer uma manutenção. Não sei dar essa resposta no sentido em que todos nós temos que ir ao psicólogo. Eu acho que faz lógica ir ao psicólogo quando faz sentido para a pessoa, porque também ir ao procurar ajuda especializada e não faz sentido, só vou porque a minha amiga está a dizer para eu ir, não é porque eu acho que tenho essa necessidade, a mim não me faz sentido. Portanto, quando a pessoa acha que sim, que de facto uma mais-valia para a vida dela, sim, que vou lá e vou perceber... Ou pode sentir que tem ali algumas condicionantes, sei lá... Ou até algumas dúvidas. Já me aconteceu ter pessoas que procuram, vão lá uma vez, portanto, e que a pessoa, aquela dúvida que achava que não era um problema, era um não problema. Mas eu acho que, acima de tudo, quem procura ir a um psicólogo não tem que necessariamente ter um problema, eu acho que tem que fazer sentido para a pessoa naquele momento. Momento. Ok. Ótimo. Muito bem. Então, outra questão, Maria. Podemos dizer que o problema à habitação é uma violação do direito à habitação e que está diretamente ligado à saúde mental, certo? Sim. Ou seja, a questão da habitação, o Estado tudo tem que fazer para, portanto, fazer face, como falamos, portanto, um direito constitucional. E, portanto, tudo tem que fazer para, portanto, dar respostas às pessoas. Exatamente
porque as pessoas, e pessoas mais vulneráveis ou de maior fragilidade, não é? Precisam muitas vezes de encontrar respostas e muitas vezes o Estado tem que se substituir nessa situação. Portanto, tem que encontrar políticas inclusivas, políticas que sejam elas diferenciadoras, mas igualmente que devem ser, mas não é só a curto prazo, sabem? Muitas vezes o que eu sinto é que as políticas sociais ou as políticas do ponto de vista da habitação muitas vezes são pensadas no momento, portanto fazer face ao momento. Eu acho que há que pensar nisto a médio e longo prazo, ou seja, tem que haver aqui uma continuidade destas políticas, não só agora, em que de facto estamos a atravessar uma crise, e uma crise que de facto já dura algum tempo, é verdade, mas pode ter tendência a aumentar. E portanto, a perspectiva de quem está e tem um poder de decisão, tem que ter um poder de decisão que pense nas pessoas, o que é melhor para as pessoas, mas não só agora, a médio e longo prazo. Porque às vezes há coisas que só funcionam agora, mas que depois a longo prazo podem não funcionar, não é? E, portanto, tem que ser... E não chegam a toda a gente também. E há medidas que só vão ter efeito a médio e longo prazo. Claro. E muitas vezes, e é a minha opinião pessoal, muitas das políticas que se tomam é no imediato porque se quer ter votos. São mandatos, exato. São os mandatos, não é? Ou seja, há aqui... tem que haver os resultados imediatos. E quem está em poderes de decisão tem que ter, no meu entender, tem que ter uma visão mais a longo prazo, que não pode não ter, de facto, um efeito no imediato, ou pelo menos enquanto é um mandato, mas que a médio e longo prazo vai ter um efeito na vida das pessoas. E, portanto, quando nós aceitamos um cargo político, devemos aceitá-lo para melhorar a vida das pessoas. Ainda que isso, naquele momento, não tenha um efeito, nomeadamente, no mandato. Tão rápido, não é? Ou seja, ou que não tenha ali níveis de popularidade. Mas o que é certo é a pessoa saber que estou a fazer o melhor pela população. Aliás, é por isso que lá está, no cargo, não é? Exato, e que foi eleitos. Maria, nós já estamos a terminar. Antes vamos ter aqui depois um desafio que nós temos sempre também, mas gostava que dissesses que, para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, uma mensagem que gostarias de passar a todos. Pronto, a maior parte das pessoas, portanto é para o público em geral, mas a maior parte como consultores imobiliários e profissionais, e eu gostaria de perguntar se tens alguma mensagem que quisesses transmitir para quem nos está a ouvir e a ver sobre esta questão da crise, sobre saúde mental e a mensagem que tu queres passar. De facto, não pensei nisso. Não pensei no resto, verdade seja dita. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é as pessoas viverem de acordo com a realidade e não com expectativas irrealistas. Porque há muitas pessoas que vivem em realidades, em situações que não são de facto possíveis. E muitas vezes comparamos com o vizinho do lado, ou seja, não olhamos para a nossa própria situação e vamos tentar encontrar as respostas por comparação com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o nosso familiar. Eu acho que, acima de tudo, tendo em conta até a crise em si, temos que olhar para nós, para as nossas possibilidades, para a nossa realidade e tomar as decisões em função dessa realidade e das circunstâncias que temos atualmente. Portanto, não olhar tanto para fora e por comparação, mas olharmos para nós e para aquilo que nós podemos, dentro do possível, utilizar a nosso favor. Porque quando olhamos para a realidade própria, entenda-se, é mais fácil lidar com a frustração. Ou seja, pessoas que querem ter uma casa XPTO. Aliás, acho que todos nós queremos ter uma boa casa, não é? Portanto, muito confortável, e é bom que seja assim, e é bom que, ao fim e ao cabo, haja esse intuito, porque também nos faz lutar esse objetivo, e querer, não é? exatamente esse objetivo. Mas naquele momento não é possível, portanto, não ir atrás de comprar uma casa que está fora das suas possibilidades económicas, mas comprar a casa que é possível, e isto torna-se às vezes mais fácil do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. Portanto, olhar para si, para a sua realidade, para as suas possibilidades e agir em conformidade com isso. Nós somos muito psicólogos dos nossos clientes nesse sentido, porque nós trabalhamos essencialmente o cliente comprador e esse é um trabalho muito importante que nós fazemos na gestão das expectativas com o cliente. Não é o que faz sentido para mim daqui a 5 anos, é o que faz sentido agora. Porque o que eu se calhar consigo comprar daqui a 5 anos não é o que eu consigo comprar agora. E então o importante é pensar no o que é que eu posso agora, até onde é que eu posso ir, não é? Os portugueses têm muita tendência de viver um bocadinho acima das expectativas. E se calhar também um pouco desta problemática que está a acontecer foi porque
compraram na altura que era-lhes possível aquilo que estava um bocadinho acima das suas capacidades e agora estão a pagar essa fatura e a viver com essa frustração de não conseguir manter aquilo que foi o sonho que conseguiram comprar há 2 ou 3 anos atrás. Mas aí não foi atrás. só as portuguesas, a própria lógica até bancária e Sim, claro, facilitava, portanto, os empréstimos, muitas vezes empréstimos que a pessoa provavelmente não seria capaz de pagar. Portanto, eu acho que não foi só as pessoas, foi também o tipo de oportunidade, foi a conjectura que depois não subiu só os juros ou só o arrendamento, não é? Subiu o supermercado, subiu a luz, subiu o gás, subiu tudo. Exato. Não é? Menos os ordenados. Para fazer face, não é? Para acompanhar. Sim, mas acima de tudo eu acho que é importante trabalhar o equilíbrio e os mediadores têm que trabalhar as expectativas, porque de facto muitas vezes há muitos clientes que chegam e é normal, eu consigo perceber que querem o melhor para si e para as suas famílias. Quem compra quer sempre o mais barato, quem vende mais caro. Muitas vezes há que fazer um trabalho, exatamente, gestão de expectativas árduo. E gestão emocional. Porque temos aqui 2 momentos, a expectativa e as emoções. E não podemos levar à letra aquilo que os clientes nos dizem, não é? Porque na realidade nem sempre eles vão comprar aquilo que, não é? Isto não é discos pedidos. Eu quero um T2 por X em tal zona. Às vezes não é possível. Temos que mexer aonde? É no preço? É na tipologia? É na zona? Isto é um trabalho mental que nós fazemos com os Sim. Mas é engraçado que às vezes esse trabalho mesmo mental, a pessoa depois chega ao final e diz, mas se calhar até não é assim tão... estou a dar a varanda, por exemplo. Ok, toda a gente gosta de ter uma varanda, não é? Mas se calhar prefere uma casa melhor que não tenha varanda do que ter uma casa mais pequena ou que precise de obras com varanda, né? Ou seja, esta gestão que nós vamos fazendo, ao final de contas o cliente até diz, realmente eu pensava que nunca ia comprar uma casa sem varanda e comprei. E voltamos à comunicação, já repararam? Até nos agradecem no fim. Mas é a comunicação. Portanto, aqui mais uma mensagem, se posso. A comunicação dos mediadores para com o cliente enquanto equipa é fundamental. Portanto, uma equipa coesa, certamente o mediador será melhor e terá maior sucesso com os clientes. Tem ali uma equipa multidisciplinar, não é? Que consegue e que teve outras experiências e consegue dar uma maior resposta. Mas acontece muito isso. Então às vezes, eu não quero um terceiro andar sem elevador. E muitas das vezes acabam por comprar. Não é porque seja um mediador a incentivar isso, não. É porque realmente chega-se à conclusão que a melhor solução naquele momento é isso e é apenas essa opção de não ter elevador, por exemplo, estou a dar aqui um exemplo, mas que acontece muitas vezes, ou ainda nunca quer resto de chão. E depois acabam por ter um resto de chão, por exemplo, com terraço, para receber os amigos, etc. E depois isso já vai mudando. Mas essa é uma gestão de expectativas muito importante e eu acho que na WeFund foi o que nós fazemos, ou pelo menos trabalhamos muito com esse objetivo, de gerir bem essas expectativas e fazer esse jogo mental. Nós muitas vezes costumamos dizer que é um jogo mental, não é? Mesmo. Que se faz. E importantíssimo. Isso é importante. Mas depois faz diferença em conseguirmos satisfazer a necessidade do cliente ou não, não é? Porque há muitos clientes que trabalham sozinhos e se calhar não compraram ainda porque, lá está, estão com uma gestão de expectativas erradas e ninguém ainda lhes disse, olha meu amigo, o teu caminho é para a esquerda, não é para a direita. Enquanto continuas a ir para a esquerda, não vais conseguir comprar. Mas enquanto a pessoa estiver aí para a esquerda, portanto, tem a tal expectativa irrealista, vai fazer com que a sua frustração, a sua tolerância à frustração vá diminuindo. Pois. Portanto, daí dizer que as pessoas devem adequar-se à sua realidade. Obviamente ter expectativas, querer lutar por mais e melhor. Sim, ter objetivos e sonhos, e continuar, mas também fazer uma análise da sua situação atual e lidar com a situação, a sua, não é a do amigo, não é a do vizinho. Exato. É mesmo a nossa, a dela. A nossa, não é? Individual. Eu, por acaso, agora só uma questão antes da Ana lançar aqui o desafio à Maria, mas uma coisa normalmente uma prática que eu costumo utilizar, sempre que eu tenho um problema ou um desafio, e às vezes olho para o lado e penso assim, o problema do outro aquele é que é um problema, o meu afinal não é problema nenhum, que eu vou fazer isto ou vou fazer aquilo e consigo contornar. Às vezes compararmos-nos com os outros neste sentido, não? Ou seja, utilizarmos a experiência dos outros para pensar, realmente, afinal eu estou aqui
que parva, não é? Estou aqui a pensar que tenho um problema e não. É para o outro é que tem realmente um problema grave e às vezes é uma estratégia que me Pode ser uma ajuda a estratégia, motivar-me. Mas certamente é uma otimista, porque depois tu os pessimistas. Pois, exato. Tentei sempre a ver o lado. Não, por Sim. acaso eu sou uma pessoa muito, Ou otimista. muito otimista. Pronto. Sim. Porque a visão que me estava a dar é de alguém Sim. otimista. De alguém Sou. que olha E para o tento- copo mais cheio e não para o Exato. copo meio vazio, não é? Tento sempre passar esta mensagem à equipa, às vezes, quando chegam com Mas é importante, um ser desafio. otimista. Não é? É importante olhar para um desafio e tentar ver o copo mais cheio. O que existe de bom é utilizar aquilo que é bom. Claro que é o mau, está bem, sim, mas também há sempre um lado que podemos utilizar que é positivo, portanto, potenciar o positivo em detrimento do negativo. Claro, claro. Sem dúvida. É isso mesmo. Muito bem. Maria, estás preparada agora para o nosso Não desafio sei, não final? sei, não sei. É fácil, é fácil. Ah, é Não muito sei. Vou fácil. pôr aqui o Então é cronómetro. assim. Portanto, é uma série de perguntas, são 11. E no fundo é de escolha múltipla. A escolha múltipla, sim, de 2. Sim. Portanto, é uma ou outra. E temos 1 minuto para responder. É uma coisa fácil. fácil. É É, adaptada. Hum. Foi a nossa Mónica Garcia que fez. A Mónica, não portanto- sei se confio. Não sei se confio. Portanto, bora lá. Estás preparada? Não sei, mas vamos lá. Então É vá. rápido. Então, 3, 2, 1, bora. Maria, consultas ou aulas? É difícil. Uma ou outra? Rápido. mais. Não posso escolher 50-50? Não, uma ou outra. Consultas. Campo ou cidade? Ela de facto conhece-me. E ela sabia que eu ia ficar aqui no meio, não é? Depende da situação. Gosto muito do campo, gosto muito da cidade. Oferecem coisas diferentes, sabe? E, portanto, é difícil eu escolher dessa maneira, ou sim ou não, ou Rápido. cidade ou Vamos lá, campo. tens de escolher uma. Escolher uma. É um desafio. Muito bem. Área penal ou área familiar? Muito difícil. É difícil, mas eu acho que a área familiar precisa, de facto, de intervenção e precisa de investimento por parte dos profissionais. Muito bem. Causas difíceis ou apenas causas? Causas difíceis. Motivação ou disciplina? Motivação é necessária para continuar, mas disciplina é fundamental para atingir objetivos. Muito bem. Mais emoção ou mais razão? O equilíbrio entre as duas, como disse há pouco. Balança. A emoção é necessário, exatamente, é necessário a emoção, mas também é necessário a razão para podermos, de facto, decidir, não é? De acordo com aquilo que nos Muito faz bem. bem. Método ou improviso? Eu gosto de método, Competência ou neutralidade? eu gosto de competência, Ouvir mais ou expressar-te mais? eu gosto de ouvir mais, Ir com medo ou não ir de todo? ir com medo. O que te inspira, Maria? Boas pessoas. Muito obrigada. Conseguiste? Mas não consegui. Já Mas passou. passaste o tempo. Não faz mal. Eram perguntas muito difíceis. As escolhas eram difíceis. Tivemos aqui um desafio acrescido, não é? É verdade, é Foi verdade, a é nossa- verdade. Mas é Ficaste difícil. aqui muito dividida com as opções. Não, a questão das aulas e das consultas, eu adoro dar as duas. As duas coisas. Não sei, acho que não foste tu, mas alguém me disse, se tivesses que abdicar neste momento de alguma coisa da tua vida profissional, o que é que abdicavas? Eu não sei. Juro. Ficavas ali num beco sem saída. Porque eu gosto de tudo. Eu trabalho imenso. Verdade, eu trabalho em média todos os dias 12 horas no mínimo. Mas eu gosto. Atenção, Pois, exato. não estou a dizer isto de maneira poderosa. Portanto, campo ou cidade? Epá, o campo dá uma coisa, a cidade dá outra, não é? Tipo, Pois, a exato. cidade São sei coisas que diferentes. são coisas diferentes, portanto, era ali, É tipo, sempre estão a ver uma dificuldade acrescida. Sim. Foi de propósito. Mas o que para me te- inspira, para e te isto é bom que já me tinha, são boas pessoas, a sério, inspira-me olhar e pensar, é boa pessoa, inspira-me, eu fico comovida. Se eu ver uma pessoa, e uma boa pessoa a ter sucesso, ou uma pessoa a ter sucesso contra todas as expectativas, se há alguma coisa que me emociona, e que é raro, para a vossa informação, sou conhecida por ser muito, lá está, poker face e fiquei Exato. impenetrável, Defeito de profissão, não é? é alguém que é boa pessoa e contra todas as expectativas, contra todas as probabilidades, tem sucesso. Comove-me. Muito bem. Realmente, fico Maria, mesmo comovida. Tipo, Muito obrigada. Obrigada. Fazer um brinde. Sim. A Liliana já não tem. Tenho aqui um bocadinho, bocadinho de nada. mais um bocadinho.